Capítulo 3. Da apelação. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. E, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Segunda, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Terceira, das decisões do tribunal do júri, quando a. ocorrer nulidade posterior à pronúncia. b. for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. c. houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. d. for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Primeiro, se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal há de quem fará devida retificação. Segundo, interposta a apelação com fundamento no terceiro, c. deste artigo, o tribunal há de quem, se der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Terceiro, se a apelação se fundar no terceiro, d. deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento, não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Capítulo X. Do habeas corpus e seu processo. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal. E, quando não houver justa causa. Segunda, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Terceira, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Quarta, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. V. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza. Sexta, quando o processo for manifestamente nulo. Sétima, quando extinta a punibilidade. Art. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus e, ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no art. 101, e, g, da Constituição. Segunda, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de polícia. Primeiro, a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Segundo, não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Art. 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Art. 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso,
será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Primeiro, a petição de habeas corpus conterá a. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. C. A assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Segundo os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Título V. Da execução das medidas de segurança. Art. 762. A ordem de internação, expedida para executar-se medida de segurança detentiva, conterá i. A qualificação do internando. Segunda, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança. Terceira, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Art. 763. Se estiver solto ou internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Livro 6º. Disposições Gerais. Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. Primeiro se dá publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Segundo as audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada. Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Primeiro não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Segundo, a terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão, será, porém, considerado o fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. Terceiro, prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Quarto, não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Quinto, salvo os casos expressos, os prazos correrão. A. Da intimação. B. Da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se ela estiver presente a parte. C. Do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Artigo 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos. I. Que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões. Segunda, nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Terceira, nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos I, segunda e terceira do caput deste artigo.